Jorge Luiz, ele vai dar sua informação, dizer melhor sobre ele. A igreja está feliz de receber o querido pastor. Podemos dizer que ele é bem-vindo com um amém bem forte? Amém! Seja bem-vindo, pastor. Eu quero já passar a palavra para o amado, tá bom? Deus abençoe. Quero convocar vocês que estão lá atrás. Fiquem aqui mais próximo. Vamos ficar mais perto. Por que tanta distância? Ele está com a perna machucada. Não tem problema. Vem, irmão. Fica aqui do lado. Deus é fiel. Eu não tenho preocupação em falar para uma nem para duas. Amém. O importante é que o nome de Jesus seja abençoado. Aleluia. Eu não vim aqui para pregar para multidões, eu vim para pregar talvez para uma pessoa que tenha necessidade de ouvir a palavra de Deus. Eu não vim, na realidade, para os Estados Unidos pregar. Eu fui para Dallas, eu fui para que Deus cumprisse na minha vida uma promessa de 15 anos atrás. Um Deus que é o Deus poderoso na guerra. Um Deus que quando fala, cumpre. Um Deus que não mente. Ele diz que é admissível que o homem minta, mas que Deus é verdadeiro, Ele é verdadeiro. Ainda que o homem possa dizer para você, não lhe cumpriu o que falou, mas o Deus que lhe deu uma promessa, Ele é poderoso para lhe cumprir essa promessa. Possa demorar o tempo que haja, mas Ele estará cumprindo a palavra que Ele disse. Ele diz que para Ele não voltará vazia a palavra, mas Ele vela sobre a palavra para cumprir. Amém, irmãos? Amém. Então, quando eu vir aqui aos Estados Unidos, eu tinha uma promessa de 95, Deus falou para mim trazer. E foram 12 vistos negados. Sabe o que são 12 vistos negados? E no último visto negado, a agente consular lá na embaixada de Recife, no consulado de Recife, ela olhou para mim e disse assim, é impossível você ir para a América. Você tem 11 vistos negados. E minha esposa do meu lado, ela olhava para mim e ela dizendo para mim assim, é impossível você ir para a América. E minha esposa ali disse para mim, pois agora Deus vai entrar. Porque quando o homem diz impossível, Deus entra no impossível. Eu tinha uma carta pela igreja americana em Massachusetts, e tinha meu apartamento em Salvador, já era casado com 2 filhos. Eu não tinha nenhuma pretensão de ficar nos Estados Unidos, porque o Deus que está aqui é o mesmo Deus que está em Salvador. Se Ele quer te abençoar aqui, Ele te abençoa onde você estiver. Porque Ele é o mesmo Deus que prepara uma mesa no deserto. E muita gente vem para aqui achando que vai ficar rico, e Deus prova. Muita gente vem para aqui achando que vai achar o tesouro, e Deus fecha as portas. Porque Deus, quando quer provar, Ele prova o homem, prova em todas as suas necessidades. Ele prova para saber aonde está o coração. E lá naquele dia eu abaixei a minha cabeça, porque a gente só gosta de ouvir sim, né? A gente gosta de ouvir, oh, Deus me dê sim, mas Deus muitas vezes quer nos dar um não bem grande, para que nós possamos aprender que Ele é soberano. E nós cantamos muitas vezes, Tu és soberano, Senhor, e quando Ele age na soberania, nós reprovamos a soberania de Deus e dizemos, não, Deus, não é por aí. Tem que ser do meu jeito. Nós precisamos entender que no dia que nós nos rendemos a Ele, nós entramos para um reino onde Ele é Senhor e nós somos servos dEle. E não temos que dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, pois a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Então, para mim é um privilégio estar com vocês aqui, compartilhar com vocês uma palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite. Sei que não é a minha palavra, é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Porque ela, quando sai de mim, ela volta para mim. Primeiro a ser edificado sou eu mesmo, porque nós somos boca de Deus. Então abra a tua boca, onde você estiver, você é boca de Deus. Amém. Você é boca de Deus, Amém. profeta de Deus, profetiza de Deus. Amém. Então fique aí com a boca fechada, não, aonde você estiver, aonde você estiver trabalhando, abra a tua boca, porque essa nação ela pode ter riqueza. A riqueza passageira, mas você tem um tesouro dentro de você. Aleluia. Muitos talvez estejam aqui, ricos com seus carros, mas não tem o que nós temos. Não tem talvez o que você tenha, ou talvez você não acha o que você tem. Mas eu quero te dizer, se você tem um Senhor, você tem a pérola de estimável valor. Essa pérola é o tesouro. Aleluia, essa pérola não tem dinheiro no qual possamos comparar o valor que ela é. E diz a parábola que o homem que achou esse tesouro, achou essa pérola, vendeu tudo que ele tinha e tomou posse. Sabe o que é vender tudo? É abrir mão das suas vontades. É dizer, eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais interesse. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me chamou. Deus me chamou? Tem convicção disso? Amém. Então tenha certeza que Ele vai lhe dar, no tempo dele, formou todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos porque Tu estás aqui. Tu és o Deus fiel. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Toma direção.
Fala conosco, continua falando, como tu vens falando. Ó Deus, toma os nossos corações. E assim te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um texto aqui, eu compartilho com os irmãos. Romanos. Quarto 17, a parte B do texto. Quando eu falo para os irmãos ficarem mais próximos, eu fico mais direto para vocês, entendeu? Eu vou ficar lá, irmão. Desculpa. Pode ficar à vontade, tá? Para a gente ficar muito mais próximo em relação a estar mais juntos. 4,17, diz assim o texto: Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. O Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem, como se não existissem. Esse Deus que vivifica mortos e chama a existência, foi o Deus que deu uma palavra a Abraão, e ele creu contra a esperança, e isso foi imputado por justiça. O que temos observado é que Deus quer nos provar nesses últimos dias, a vivermos por fé e não por vista. A vivermos num plano de fé, é onde Deus tem a última palavra para nos dar. Embora as circunstâncias adversas estejam à nossa frente, embora as impossibilidades estejam diante de nós, mas nós temos que continuar crendo que há um Deus que tem o governo do mundo nas suas mãos. Amém. Há um Deus que tem o coração dos reis ao seu domínio. Há um Deus que tem os tesouros insondáveis, inescrutáveis. Deus que tem ali no seu coração o seu desejo, que é o desejo dele, que não é o meu desejo. Quando ele diz: muitos são mais os meus pensamentos do que os vossos. Maiores, muito mais, se vocês pudessem imaginar. Nessa condição podemos colocar algumas coisas muito claras do que Deus pode fazer. A existência, chamar a existência no âmbito de todas as coisas, a níveis de emocional, a níveis de material, a níveis em todas as áreas que talvez você esteja lutando para que você possa atingir o seu objetivo e talvez você não esteja vendo. Agora, Deus quer nos levar a uma experiência de conhecê-lo. Amém. Não é apenas ouvir falar de Deus. Nesses dias, a última geração será marcada pela presença de Deus. Amém. Só vai prevalecer, ficar de pé, aqueles que de fato tiveram experiência na vida com Deus. E Deus tem conclamado a sua igreja a buscá-lo enquanto se pode achar. Amém. Invocá-lo enquanto está perto. Porque os dias são maus, difíceis e trabalhosos. A iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria. E ele tem perguntado: encontrarei fé na terra? Será que eu encontro fé neste lugar? Será que eu encontro fé nesta nação? Uma nação que precisa conhecer um avivamento de um Deus que faz um reboliço na terra. Aleluia. Uma nação que uma época foi exportando a sua palavra e que hoje está minguando a palavra no coração de muitos, porque passam a crer no que pegam, passam a crer no que eles estão observando, no que eles podem adquirir, e Deus quer nos levantar nesta nação como uma nação que vem trazer e devolver o que eles nos levaram, porque o Evangelho chegou a nós um dia, a nossa descendência talvez lá atrás, e nós vamos estar devolvendo. Agora, para dar, nós precisamos que ter. E ter o quê? A graça e a experiência com Deus. Amém. É uma experiência que impacta. É uma experiência que diz: assim diz o Senhor, porque Ele fez na minha vida. Não porque eu li um livro, não porque eu li a história, não porque eu vi um vídeo, não porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará. Eu sei porque o meu Deus é Ele que vai suprir todas as suas, porque Ele supre as minhas necessidades. Amém. Embora seja aqui nessa nação ou lá no deserto, porque porventura Deus preparará uma mesa no deserto. Sim, Deus vai preparar, seja no Brasil, seja na África, seja nos Estados Unidos. Deus quer que nós tenhamos essa experiência com Ele. É por isso que nós temos observado uma frieza muito grande. Eu digo aos irmãos: frieza em quê, pastor? Você quer falar? Frieza de um povo que tem corrido à busca das mãos de Deus. Oh Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, não entendendo que é tê-lo, que é ser suprido por Ele. Porque tendo Ele em nós não teremos falta de coisa alguma. Porque buscando primeiro o seu reino e a sua justiça, as outras e as demais coisas nos serão acrescentadas. Voltando ao que eu quero compartilhar com você, eu estava naquele consulado e Deus dizia: suscitava na minha vida, te levarei àquela nação. Eu dizia: como, Senhor? Já são 11 vistos negados, e o último, ela foi bem enfática. Ela disse: é impossível.
Eu não sei o que é que havia naquele histórico da minha vida. Eu não sei o que é que tinham escrito, porque foram outros examinadores, outros agentes consulares que me examinaram. Cada um botava um parecer. Talvez um dissesse, é pobre, paupérrimo, não tem condição. Talvez outros dissessem, tem aparência talvez de árabe, por minha descendência, e pode ser uma ameaça para a nossa nação. Talvez outros fossem colocando o que eles achavam, mas quando chega a hora de Deus, quando chega a hora de Deus, não há impedimento algum, não há porta fechada, não há coração duro, porque quando Ele diz que Ele age, e Ele age além das nossas limitações. Eu quero dizer nesta noite que há pessoas nesse lugar com impossibilidades humanas, mas que Deus quer encher teu coração nesta noite e dizer, olha, eu vou fazer o impossível na tua vida. Aleluia! Basta você continuar crendo na minha palavra, basta você perseverar mais um pouco, porque em meio à promessa e a realização dessa promessa há um tempo de prova de Deus. Quando Deus diz, olha, eu vou fazer, Ele vai provar se você crê ou não crê nele. Ele vai dizer assim para você, olha, eu vou te dar, mas Ele vai deixar um momento que você vai passar por uma experiência que muitas adversidades vão vir ao teu ouvido. Que nada, Deus vai fazer nada disso. Você está vivendo uma ilusão de experiência. Alguém foi falar para você e não foi algo de Deus. E Deus estará te olhando, vendo como você reage. Se você crê num Deus que você tem dito que crê, ou se você vai viver pelas adversidades externas. Porque se eu olhasse na condição humana, se eu tivesse observado o olhar daquela mulher e de outros que me disseram não, eu talvez não tivesse coragem para enfrentar mais uma vez. E quando um dia eu estava muito abatido, eu dizia, Deus está brincando comigo. Porque eu estou feliz aqui na minha nação. Não me falta nada. Eu tenho minha casa, o pastor já esteve na minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu emprego. Eu tenho minha condição de sustento, não sou rico, irmãos, mas para o que Deus fez comigo, eu posso ser bilionário. Amém. Para o Deus fez por mim, eu sou o homem mais rico do mundo. Não de valores materiais, não de valores sentimentais de carro, não, mas é pelo valor que Ele representa para nós. Amém. E o que nós temos, nós temos que dar. Porque é dando que se recebe. Cada dia que eu compartilho essa história com vocês e que eu compartilho com outros, eu sou cheio de fé, porque eu relembro a memória aquilo que me traz esperança. Amém. É aquilo que me traz esperança de prosseguir e dizer, olha, o meu Redentor vive e Ele vai te dar vitória, minha irmã. Não te preocupas porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai te dar vitória, minha irmã, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele vai te dar vitória, pastor, porque a vitória é certa para aqueles que creem, aqueles que creem, aqueles que não duvidam, aqueles que não oscilam, porque Ele diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Amém, é verdade. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E quando ela disse não mais uma vez, minha esposa disse, agora Deus vai agir. Aleluia. Quando tudo for contrário, o Senhor vai entrar. Aí nós conhecemos Jairo. Jairo disse, pastor, não desanima não. Vai lá tentar mais uma vez. Eu tentar mais uma vez? E nada, Jairo, vou não. Mas Deus é um Deus do reboliço. E havia ali um vale de ossos secos. Aonde ele perguntou ao profeta, porventura esses ossos poderão haver vida? E a humanidade, a limitação daquele homem respondeu como nós respondemos. Senhor, Tu é que sabes. Eu não sei mais de nada. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei não como fazer. Eu não sei nem que direção tomar. Mas se o Senhor está mandando, a minha posição é profetizar. Então profetiza. E foi um reboliço terrível. E foi um reboliço muito grande. E foi um processo. Porque a gente quando lê aquele texto, uma visão de uma revelação profunda, porque foi uma visão que ele teve, a gente começa a viajar um pouco na questão da criação daquela história. Imagine um exército ser formado, ambulante e sem vida, e depois começa o processo de carne e de tendões, e por último vem a vida. Então, no que Deus está fazendo é algo gradual na sua vida. Aleluia, amém. É gradual. Amém. É gradual. É à medida que você vai acrescendo nele, ou acrescentando Deus em você. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, e Deus foi agindo, e Deus trazia ao meu coração aquela promessa. Deus, o que é que eu vou fazer lá naquela nação? E assim eu quero lembrar a vocês algo. Em 95, um pastor me fez uma promessa. Disse para mim, no meio de uma multidão de 2.000 pessoas, Deus está me mostrando que você vai para Jesus Christopher Nation e a igreja vai te enviar. Eu era recém-convertido. Eu tinha me convertido, tinha pouco tempo. E meu coração ficou cheio de expectativa.
para quem saiu do mundo que eu saí. Eu não podia ter frustração no meio cristão, porque para mim poderia ser um fim. Jesus me alcançou lá do homossexualismo, me curou de AIDS, eu tive HIV. Jesus mudou a minha história. Jesus me deu uma esposa, me deu uma família. Está aqui minha família. Já eu conheço pessoalmente. Minha esposa é linda, mulher corajosa, mulher ousada, temente. Todos diziam, ó, você vai casar com esse cara que teve essa história, com esses escândalos aí acontecendo, que fulano deixou de ser, deixou de acontecer. Ela disse, eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. O que Deus fez na minha vida, Ele não vai me deixar entrar em barca furada. Aleluia. Porque quando Deus manda, Deus garante. Deus curou a minha esposa de um tumor cerebral. Aleluia. Aos 15 anos de idade, um angioma, condenada pela medicina a ser cega, surda, tetraplégica e vegetar. Sabe onde ela foi operar? Na Unicamp, em Campinas. Porque os médicos não queriam botar a mão na cabeça dela. E chamou toda a família e disse, prepara, porque se sair com vida, ela vai sair cega, surda ou vai ficar tetraplégica. E na beira da porta da cirurgia, o Senhor encheu o coração da minha mulher e disse assim, quando nós não éramos casados, ela era solteira. Ela disse assim, Senhor, eu quero viver, eu tenho um sonho, eu quero casar. Eu tenho outro sonho, eu quero ser mãe. Mas se tu queres me levar, me leva. Se tu queres me dar cura, me cura. E começou a cantar, o meu Deus é o Deus do impossível. E a enfermeira passava e dizia assim, eu não entendo como é que você vai passar por uma experiência tão difícil como essa, que raspou a cabeça, tinha um cabelo aqui na cintura, perdeu o cabelo e ficou careca, ia raspar o cabelo, cortar o crânio. E você canta nessa música, o meu Deus é um Deus do impossível. Minha sogra começou a ficar preocupada, porque o médico disse para ela, mas não disse para ela. Disse para a mãe, mas não disse para a filha. Prepare a família, porque se escapar com vida, ela vai ficar com essas sequelas, porque o tumor é muito interno. Vai passar por UTI, não sei quanto tempo, CTI, não sei quanto tempo, enfermaria por outro tempo, e não sei quanto ela vai precisar de fisioterapia. Minha sogra sem saber o que fazer, não sabia se ligava, se chorava, se pegava a Bíblia, e ela cantando, o meu Deus é o Deus do impossível. E quando ela entra naquele centro cirúrgico, achando que era 12 horas, foi para 6 horas a cirurgia. Achando que ia ficar para UTI e CTI, minha sogra preocupada. E ela vindo, ali na maca, a enfermeira carregando, e o médico passa à frente dela. E minha sogra ansiosa fala, Érica! E ela diz, oi minha mãe! Aí a minha sogra começa a chorar, minha filha está me ouvindo, minha filha está me vendo. O médico passa na frente da maca e dá a mão para minha sogra. Dona Erenice, meus parabéns. A cirurgia da sua filha foi nota 1000. Eu nunca vi uma cirurgia como essa. A cirurgia da sua filha foi nota 1000. Eu nunca fiz como essa. Minha Érica passou a enxergar, a falar. Aleluia. E saiu com 10 dias daquela consulta. Não foi para UTI, foi para enfermaria. Com 2 dias ela estava de pé. Parou de tomar um gadernal. Deus cumpriu na vida dela o que havia prometido. Aleluia. Às vezes Deus quer nos levar ao ápice da prova. Deus está te levando a uma prova. Deus está te levando ao limite, mas Ele não vai te provar além das suas limitações. Deus vai te dar um escape e você vai ver que só o Senhor é Deus. Persevera. Deus quer que você desça mais. Deus quer que você se lance na mão dEle, porque Deus vai dar vitória. Tem algo no Brasil que lhe preocupa e Deus vai te dar vitória. Descansa o teu coração, porque grande é a tua vitória. Aleluia. Aleluia. O Senhor é tão tremendo que minha esposa sai daquele centro cirúrgico, andando, falando e ouvindo. E ali a medicina começa a entrar em contradição, porque pela lógica era tudo contrário. Mas quando Deus age, Ele vai além da lógica. Verdade. E Deus quer nos chamar nesses dias a viver além da lógica. Deus quer nos levar nesse dia a viver por fé e não por vista. Aleluia. Tem muitos brasileiros, estou dizendo aqui, tem muitos brasileiros nessa nação que estão frustrados, porque vieram aqui e Deus fechou a porta para tratar com eles, para levar eles a uma experiência. Sabe por quê? Porque quando corre de lá, Deus pega cá. Não quer ter uma experiência comigo aqui? Vai ter experiência. E vai ser mais difícil, porque aqui é terra de língua estranha. O povo a gente fica abafado ali, apavorado. Ali um pouco inglês some. O pouco inglês que sabe, no nervoso, bag, vamos falar, são 2 bags. Only 2 bags. No possibility, go 2 bags. E aí, meu Deus, bag é mala. O 2 é 2. Na hora do nervoso, você fica na prova. Você fica... Jesus, cadê Jair para traduzir aqui para mim? Já está tão longe, eu lá em Dallas, para poder entrar nesse avião. Mas Jesus, como preparar um escape, uma brasileira da American Airlines, a funcionária,
Ô, brasileiro, tudo bem, eu sou brasileiro também. Ele está dizendo que são 2 malas, eu tenho que pagar uma. Libere uma que eu estava com 3. Eu falei, ok. Deus, ele é fiel. Ali, diante de toda essa impossibilidade, Deus intervém porque Deus estava preparando Érica para casar comigo. Amém. Glória a Deus. Érica tinha que ser experimentada. E quando eu dizia a minha história, muitos riam de mim. Porque Deus me curou de sarcoma de Kaposi, um câncer peculiar da AIDS. Mas a maior cura não foi a AIDS, irmão. Eu não dou ênfase à AIDS. Eu falo no livro porque é necessário. Eu digo, a maior cura foi Deus ter tirado o meu coração de pedra e me dado um coração de carne. Aleluia. Foi Deus ter trazido à existência, chamado à existência, um sentimento que não havia. Um sentimento contrário à vontade de Deus. Um sentimento que foi brotado por uma rejeição do ventre do pai e da mãe, quando me abandonaram numa porta, quando eu tinha 18 dias de nascido. Em uma soma de situações que foram culminando até definir uma deformação do meu caráter. E o diabo, quando vem, ele vem para matar, roubar e destruir. O grande alvo de Satanás é inverter os valores de Deus. É contradizer a verdade de mentira. Em todos os aspectos. O Senhor está dizendo sim para você, ele está dizendo é mentira. Não creia não. Porque isso não vai acontecer. Mas diga não para o diabo. E diga, eu creio que o meu Redentor veio. Creio que o meu Senhor se levantará. E a última palavra, quem vai dar para mim é o Senhor. Amém. Não sei quais são os obstáculos. Talvez você esteja com um documento a ser liberado. E você está achando que não vai dar. Mas se surpreenda. Não se surpreenda se seu green card chegar na sua Em casa. nome de Jesus. Se ele chegar na sua casa sem você fazer entrevista nenhuma. Porque Deus faz assim. Deus é o dono das nações. O coração dos reis estão na mão do Senhor. Porque não existe só um rei. Existe vários. E aqueles que se dizem grandes se tornam pequenos diante de Deus. Porque ele abate o exaltado, né? E ele exalta o humilhado. E adiante de toda essa dificuldade, quando Deus me alcançou, eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 46, não tenho vergonha de dizer. 46 anos, graças a Deus, né? Que desde 95 eu abracei, perguntei àquela senhora que me levaram na casa de um crente, eu disse, me leve na casa de um crente. E se Deus puder mudar minha história, eu vou me render a Deus. E me levaram na casa de uma irmã, na Pituba, em Salvador. Uma senhora que ouve, que aconselha, e aquela irmã me recebeu com calor, abraçando-me, e disse, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu já orava por você, porque eu era cabeleireiro de um grande salão em Salvador. Eu trabalhava no Beauty, trabalhei no Jacques Janine em São Paulo, de Jacques Janine fui para o Jacques Janine em Salvador, de lá fui para o Shopping Guatemi. Lá eu fui trabalhar nesse salão, e lá falaram de Jesus para mim, embora eu já viesse ouvindo, já tinha ouvido de Jesus desde 1 ano de idade. Que aquela adoção que foi me dada, aquela família que me deram, para que fossem meus pais, foi vizinho de uma irmã cristã. E ela me ensinou sobre Jesus com 1 ano. Eu aprendi 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Aquela palavra ficou no meu coração, embora o diabo quisesse me destruir. Mas Deus disse, eu tenho o controle das coisas. Aleluia. Pode ferir ele, fere porque eu faço a ferida e eu saro. Aleluia. Nada foge do controle de Deus. Até o diabo trabalha em favor de Deus. Ou você não crê? A Bíblia diz, tu vistes meu servo Jó? Foi Deus que despertou ao diabo quem era Jó. Tu vistes meu... Ele viu João, ele viu Bertano, viu Ciclano. Mas tu vistes Jó, homem sincero, temente. Vai lá, toca em Jó, porque eu vou mostrar que Jó é fiel a mim. Embora houvesse dificuldades, e nós somos humanos e questionamos, né, irmão? Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que tanta diversidade? Porque ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Espera mais um pouco. Aguarda só um pouco, cheio de tempo. Porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. E ele diz, o meu justo viverá pela fé. Amém. Há uma recompensa de Deus para a sua vida. Amém. Há um trabalhar de Deus para você. Espera tão somente. Porque as circunstâncias têm dito não. Mas Deus te diz sim nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é um Deus grande. E diante daquela situação, eu disse para aquela senhora, Jesus pode mudar a minha história? Ela disse, pode. Pode mudar meus sentimentos? Pode. Como ele pode mudar a minha vida? Ela disse, se rende a mim, a ele. Eu disse, eu quero me render a Deus. Aleluia. Fiz uma aliança com Deus. Quando eu fiz aquela aliança com Deus, aquele peso saiu dos meus ombros. Aleluia. Morava numa parte de hotel, eu tinha uma vida com uma vida homossexual assumida. E a primeira coisa que eu falei foi, não há mais possibilidade de nós nos envolvermos. Eu era dono do meu autônomo, eu tinha meu pagamento, eu pagava meu lugar, meu aparte hotel, então eu tinha direito de dizer não. Eu disse não.
Não pense que foi fácil. Não pense que foi fácil. Foi muita luta. Porque a maior descredibilidade eu achei foi no meio dos irmãos. Quando eu comecei a contar, muitos riam de mim. Dizia que nada, esse cara foi liberto, nada. Sabe como eu tenho um DVD hoje? O fruto do DVD. Foi um dia eu pregando lá em Vitória do Espírito Santo. Pregando na Vitória do Espírito Santo, me chamaram para Adoné para pregar e me chamaram para uma igreja para pregar, Assembleia de Deus. Aí chegou lá, eu estava testemunhando, eu não era casado ainda. Quando eu disse assim, Jesus me curou de AIDS, me libertou e vai me dar uma esposa, e vai me dar um filho. Meu primeiro filho será chamado Isaac, que Deus falou comigo, te darei um filho, e o filho que eu te darei se chamará Isaac. Aí o pastor riu de mim, né? Ele bateu no outro, dizendo, se ele casar, aonde ele estiver, eu pago a passagem aérea para ele vir testemunhar aqui com a mulher e esse filho. Agora esse homem teve palavra. Eu me casei em 2002 com Érica. Em 2004 eu tive Isaac. Em 2005 ele pagou minha passagem aérea para mim, Isaac e Samuel. Íamos gravar lá em Vitória do Espírito Santo. Ele era dono de um estúdio de gravação. E ele disse diante da igreja, eu quero pedir perdão a esse irmão. Quando eu ouvi ele testemunhando, há tantos anos atrás, eu disse para ele, para o meu amigo, se esse rapaz se casar e tiver esse filho e essa mulher que ele disse que vai ter, aonde ele estiver, eu vou mandar buscá-lo para gravar o testemunho dele. Gravou e me deu a matriz, agora reproduza. Glória a Deus. Reproduza, porque muitos precisam ouvir essa história. Embora haja incredulidade, mas eu não estou aqui preocupado com quem deixa de crer ou quem crê. O importante é que o nome de Jesus seja anunciado. A minha parte eu tenho feito. Não sairei deste lugar com peso nos meus ombros. Jorge, você não falou. Porque não é que haja talvez necessidade de alguém ouvir porque tenha tido uma vida talvez homossexual. Não é isso. É porque quando nós ouvimos algo que muitos dizem impossível, o nosso coração se enche de fé. E nós dizemos assim, se tu fizestes com ele esta obra, tu pode fazer na minha ou na vida daqueles que eu tenho clamado. Então você tem ouvido esta noite. É para talvez não para você, mas para alguém que você tenha orado e clamado e dito assim, Deus, alcance, Deus trabalhe, Deus tu és o Deus do impossível, porque para eu estar aqui, um dia eu ouvi de que Deus poderia fazer. Foi o primeiro visto negro. Foi em 94, quando eu morava em Ilhéus. E tentei um visto, porque aí sim eu vinha para trabalhar. Me deram uma oportunidade num salão na Quinta Avenida, em Nova York. Eu tinha umas clientes que uma tinha um sobrinho que era bem sucedido. E por ela gostar do meu trabalho, ela disse para o sobrinho, que chamava Chris na época, esse cabeleireiro, disse, olha, meu cabeleireiro é muito bom. Ele disse, meu salão está crescendo aqui em Nova York. E eu preciso de um cabeleireiro que me ajude. E ela disse, se você quiser, ele pode ir. E aí chega na minha casa um postal, nunca vou me esquecer, do Central Park. Ele convidando-me para eu trabalhar. Aí eu fui tão ansioso pegar meu visto. Peguei o ônibus e fui de Ilhéus para o Rio. No que eu entro, sento o ônibus vazio, praticamente. Uma senhora distinta me chamou, moço, sente aqui do meu lado. Vamos conversando. E eu fui conversando, porque o pai dela era pastor, e porque ela veio para esse enterro, o pai morreu, e papai. E eu, sim, senhora, pois não. E aí ela entrou no objetivo. Ela disse, olha, eu quero te dizer algo. Quando você entrou nesse ônibus, Deus me falou algo. Falou o que, senhora? Falou que tem uma grande obra na sua vida. Falei, que obra? Vou te contar uma história. E foi me contando essa história. Eu sou da igreja no Rio, e lá na igreja eu ouvi um testemunho de um rapaz que tinha AIDS, e que Jesus curou, e papapá. O que essa mulher está dizendo para mim? Está me dando piada. E diga, mulher, e aí, papapá. Ela se inscreve na sua agenda. Escreva na sua agenda o meu nome e o meu telefone, porque um dia você vai me ligar e vai me contar o que Deus fez por você. Aleluia! Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Deus quer trazer isso na sua vida. Deus quer te dar essa intimidade. Você não ser enganado. Tem pessoas sendo enganadas aqui. Enganadas por promessas. Enganadas por pessoas que se dizem irmãos e não são. Mas são fraudulentos, obreiros mentirosos. E Deus quer te dar discernimento. Para que você não venha a ser enganado. Amém. Porque o discernimento te dará clareza. Aonde você deve pisar ou não. Aonde você deve ir ou não. Aonde você deve passar e não deve passar. Amém. Porque muitos, sem ouvir a voz de Deus, acabam entrando em muitas dificuldades. E diante daquela situação, terminou a viagem, 24 horas, imagine. No final, ela me deixou na Cinelândia, pastor. E disse assim para mim, lá no consulado.
Um dia você vai me ligar. Vai eu todo feliz. O cônsul só me fez uma pergunta. Vai para onde? Nova York. Eu não estava mentindo. Me deu o passaporte. Tome sua senha. Na época era assim, tome a senha. E aí eu saí feliz, ganhei meu visto. Quando é de tarde, aquela fila pequena, todo mundo ganhou, você ganhou, você ganhou. Todo mundo saía com seus passaportes felizes. Quando eu abro o meu, grande surpresa. Estava o visto e uma palavra escrita. Void. Bem grande. Meu Deus, o que é isso? Não sabia falar inglês. Moço, o que é isso aqui? Segurança, o senhor ganhou um visto, mas o seu visto foi negado. Void. Void não entra nos Estados Unidos. Jesus. Deus dá susto? Dá. Deus dá sombra? Assombra. Deus dá carreira? Dá. Para o que Ele quer fazer. Ele abate. Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele exalta. Ele bate a honra. Ali eu fiquei tão desesperado, irmão, que eu fui para São Paulo. De noite peguei um carro de ônibus e fui para São Paulo. Como é que eu chego em Ilhéus, com meu salão, todo mundo achando que é para os Estados Unidos? A minha amiga, besteira, você fica aqui uns dias, passa um tempo aqui, as pessoas estão achando que você está em Nova York. A mentira do diabo. E eu aí caí na mentira. Vou fazer um teste no Jacques Janine. Fiz, passei. Cabeleireiro bom. Trabalhei com o seu Jacques e Dona Janine, na Rua Augusta. Abriram uma franchise em Tatuapé. Me jogaram para Tatuapé. Fui trabalhar. Olha o trabalhar de Deus. Abri um salão em Salvador. Me jogaram em Salvador. Queria para Salvador, porque eu tinha um salão em Ilhéus. Deixei com as funcionárias. Salvador para Ilhéus, mais perto que São Paulo para Ilhéus. Salvador. Lá nesse salão. Não era nada daquilo que me disseram. Era um salão começando no caminho das árvores, uma rua sem movimento. E eu, acostumado a ganhar meu dinheiro em São Paulo, quando eu via entrar um cliente de gato em gato, uma vez na semana, meu Deus, eu vou perder todo o meu dinheiro aqui. Fui dar uma volta para comprar minha passagem para Brasília, que eu ia para o Liberty Mall, Shopping Liberty Mall em Brasília, que estava abrindo Jacques Janine. Veja o trabalhar de Deus. Quando chego no Liberty Mall, para ir para o Liberty Mall, vou dar uma volta no shopping, entro no shopping, estava um grande salão, build, trabalhando, um monte de gente. E lá eu faço um teste, e lá eu adentro. Lá Deus marcou um encontro comigo. Lá duas servas de Deus falou para mim. E lá elas me conduziram àquela casa. E naquela casa eu me rendi ao Senhor. Naquela casa eu me coloquei diante do Senhor. Naquela casa Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. 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 No dia que aquela mulher ora por mim, que eu me coloco diante de Deus, que eu me arrependo, que eu disse, como é que eu faço para Jesus mudar a minha vida? Eu queria conhecer esse Deus. Eu queria conhecê-lo. Eu ouvia minha tia orar e dizer, Deus falou comigo, eu perguntava, pequeno, com 8 anos, como Deus fala, minha tia? Deus fala, meu filho. Deus fala. E como é que Deus fala? E ali eu disse, Jesus muda a minha história, ela muda. Como é que eu faço? Se rende a Ele. Eu me rendi a Deus. Quando ela começou a orar por mim, minha língua bolou. Comecei a falar em língua, meu Deus, o diabo me pegou aqui. Fiquei com medo, né? Achando que era o diabo que tinha pegado. Ela olhou para mim e falou assim, ó, o Espírito testifica no meu Espírito. Você foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E dos seus pecados ele não lembra mais. Nós muitas vezes somos difíceis de perdoar o outro. Mas Deus não é assim como nós somos. Deus, ele perdoa e esquece. Nós muitas vezes jogamos na cara. Mas irmão, você, hein, meu irmão? Você esqueça, porque Deus já esqueceu o seu pecado. À medida como medimos, seremos medidos, né? O texto. Ali foi Deus me enchendo e a história é muito grande, é um bolo muito grande que dá uma vigília. E eu não quero cansar você. Eu não quero consumir seu tempo. Mas eu quero finalizar dizendo que esse Deus que me fez promessa, Ele me fez passar pelo vale da sombra da morte. Quando tudo parecia tudo bom, já servindo ao Senhor, amando ao Senhor, acontece de instaurar em mim aquela doença. E o médico me preparou para a grande dificuldade. Ele disse, se aparecer um sarcoma de Kaposi, seus dias serão contados. Porque é um câncer peculiar do eidético. E com esse câncer, dependendo do local, você vai tomar radioterapia ou quimioterapia. Como não tem defesa imunológica, o CD4 estão em baixa, a carga viral em alta, quer dizer, CD4 é a defesa do organismo. A carga viral é a quantidade de vírus que o organismo já está tendo. Então, há um índice de contrapartida.
Se a carga viral é alta, o CD4 é baixo. Então você tem uma tendência de probabilidade de infecção oportunista, tuberculose e etc. E ele disse, se aparecer sarcoma, seus dias estão contados. E na madrugada, muitas das vezes que eu orava, algumas irmãs oravam comigo, me ajudando. Eu tive muitas irmãs que me ajudaram. E uma das madrugadas, uma irmã liga e disse, eu queria orar com você. E naquele momento de oração, eu me liguei com Deus e Deus tomou aquela mulher para mim. Ela não sabia que eu estava doente. Só quem sabia era a Zaira e só quem sabia era uma outra irmã. Não tive coragem de dizer para minha família. Achava que eu ia morrer por ali mesmo e eu ia ser enterrado. E o importante é que eu já estava no Senhor. O importante é que eu não poderia ter morrido como eu vivia. Mas que o Senhor já tinha me alcançado. Então para mim era morrer, era lucro. Eu não tinha medo daquela questão da morte. E eu orando, Deus tomou aquela irmã. Não pedi para ela orar. Ela ligou e disse assim, eu queria orar com o irmão. Eu disse, eu já estou de joelho, de um celular. Vamos orar. E ela começou a orar. E ela começou a orar e Deus tomou aquela mulher numa palavra profética que eu nunca vou esquecer. Dizia assim, grande, grande, grande é a tempestade que virá contra ti. Te digo assim, meu servo amado, porque dispenso anjos dos céus em teu favor. Porque grande é a tempestade que irá contra ti, mas eu sou contigo. Grande, grande, grande é a tempestade. Era de manhã de uma quarta-feira, quando acordo para ir trabalhar, que vou tomar meu banho, percebi que no meu órgão sexual estava um sarcoma de Kaposi. Deus mente? Ele não faz coisa alguma sem antes nos revelar. Dizer para vocês em palavra, as sensações do momento não dá, porque vieram muitas. Angústia, medo, desespero quis me tomar. E aquele frio na barriga. O médico tinha dito para mim dias atrás, que se aparecesse, meus dias estavam contados. Mas a voz de muitas águas na madrugada, aleluia, já tinha me preparado para aquele momento. Porque ele disse, se passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eu não tive força para terminar o banho. Eu peguei o toalha do box, me enrolei e fui para o meu quarto onde eu morava. Larguei o apartamento, eu até fui morar num quartinho, né? Dividi o quarto com um casal de irmãos. E lá eu me joelhei. Só tinha uma palavra que saía da minha boca. Eu estou nas tuas mãos. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Ia para o salão, disse que não ia trabalhar, queriam saber por quê. E lembrei do culto de oração de quarta tarde, que eu trabalhava na quarta a 1h. Depois de 1 era a minha folga. O profissional tinha um dia de folga. Eu não tirava a segunda, porque shopping abre de domingo a domingo. Na época já abria. Então segunda eu trabalhava para minha quarta ser livre, porque eu tinha um culto de oração, porque eu tinha uma agregação de pessoas que me ajudavam em jejum. Então eu não podia perder a quarta-feira de jejum. Então eu ia na quarta. E naquele dia não foi diferente. Eu não me desesperei por causa daquela história. E fui para a oração. Cheguei na oração, tá as irmãs orando, ninguém sabia de nada, eu comecei a orar. Começa um louvor simples. Jesus cura, Ele cura. Jesus cura, Ele cura. E eu me envolvi com Deus. Comecei a adorar, aquele gozo foi me tomando, aquela graça foi me tomando, aquela unção foi me tomando. E aquela irmã cantando Jesus cura, Ele cura. E começa a falar em línguas. E cânticos espirituais. E eu de mãos estendidas aos céus. Quando eu vi, ela pôs a mão sobre a minha cabeça. Quando ela pôs a mão sobre a minha cabeça, uma unção me tomou de gozo. E aquele fogo foi me tomando. Aquele fogo, ela falava em línguas, eu falava em línguas. E o Senhor usava aquelas irmãs. Jesus cura, Ele cura. aleluia, Aleluia. aleluia, E Ele quer te curar. aleluia, A unção de Deus para te curar nesse momento. Glória. Aleluia. A unção de Deus para te curar nesse momento. aleluia, A unção de Deus para te curar. Se você crer, você sairá daqui curado. Ele é o Deus que sara. Ele diz, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das quais eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Deus que te sara. Ele disse, se me obedeceres, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, inclinares o teu coração ao que é reto, nenhuma das enfermidades. amém, Aquele dia marcou a minha história. Eu disse àquela irmã, onde tem um banheiro. Ela disse, tem aqui do lado. Eu já lia muito a Bíblia, eu fui lendo muito a Bíblia, me converti naquele dia. Aquele dia foi um dia de decisão. E comecei a ler, ali já se passaram um mês eu lendo. Eu li as histórias de Naamã, eu li a história daquele cego, Batimeu, eu li a história daquela mulher de fluxo de sangue. Eu disse, será que Jesus me tocou e assumiu? E Deus, Ele faz como Ele quer. Eu fui lá, curioso, no banheiro, quando para surpresa minha, irmãos, estava lá o sapão.
Não quis ter dúvida, não pode ter dúvida. Não tenha dúvida, porque a dúvida te rouba o que Deus quer te dar. É verdade. Porque dúvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Não pensa tal homem que de Deus receberá alguma coisa. Tiago diz sobre isso. Eu me segurei e voltei. Fui para aquele lugar. E ela aí disse, irmão. A outra irmã disse, olha, Deus me dá uma palavra para o irmão, medita hoje. Falei, qual é a palavra? Salmo 103. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque Ele que perdoa todas as suas iniquidades, mas que sara todas as tuas enfermidades. Me animei para ir para o trabalho. Era quarta. Vou trabalhar. Olha que coisa tremenda. Não era dia de trabalho, mas fiquei tão feliz com aquele culto que me tocou, Senhor, ali. Vou animado para o culto, para o trabalho. Quando chego no trabalho, a recepção diz, Jorge, tem um cliente já te aguardando. Me aguardando, eu não trabalhava na quarta. Não tinha agenda marcada. Preste atenção. Quando eu vou chegando, era um colega de boate homossexual. Amigo do passado. E aí, rapaz? Você sumiu? Sumiu? Você sumiu? Nunca mais apareceu? E eu ali constrangido, que ele falando naquela voz bem alta, gargalhando, né? E aí, quando eu me aproximei dele, ele já estava com a capa sobre ele, o cabelo molhado. Quando eu pus a mão sobre a cabeça, ele olhou para mim assim, bem fixo nos olhos, e disse, quer dizer que os crentes estão te dizendo que Jesus está curando até AIDS, né? Gente, É o capeta mesmo. o diabo, o ladrão da semente. Já tinha discernimento. Não foi ele, mas o diabo. Enviou ele, vai lá, rápido. Porque eu vou tentar roubar a fé, a confiança. Terminei de cortar o cabelo e não sabia onde eu estava. Tão grande foi a opressão. Zaira, numa tinta, não pôde me atender. Fátima, outra irmã, eram duas, né? Fátima e Zaira. Me tire daqui, Fátima. Não concorde aqui comigo na oração. Ela me tirou. Nós nos colocamos num alambrado da escada rolante. E no Iguatemi, Salvador, o último piso é vidro. Você vê o céu. Eu me agarrei com ela e disse, Deus, eu renuncio a viver. Me leve. Eu não aguento mais. Jorge, eu queria te levar a esse limite. Você ia chegar no limite da sua resistência. Porque eu não vou provar você além das suas forças. Aleluia. Mas com a prova, eu te darei o escape. Aleluia. E eu chorando, e ela chorando, ele disse, eu não sei porque você ora assim, mas quando você orava, o Senhor enviava um anjo e colhia as tuas lágrimas e ele vai te dar a vitória. Aleluia. Quinta-feira, estou finalizando para vocês. Eu tinha uma cliente, dona de um cartório, eu botava o mega ré dela. Fui para casa, ela marcou comigo para ir para casa de praia, botar o mega ré. Quinta-feira, de manhã, eu lembro da vizinha que me ensinou 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor. Tia Noêmia, como chamar? Tia Noêmia, quero te dizer algo. E ela chorando, disse, diga, meu filho. Ela é em Ilhéus e eu em Salvador. Eu fiz uma aliança com Jesus. E tia Noêmia chorando, dizia, meu filho, eu nunca deixei de orar por você. Eu vi quando você foi adotado aqui do lado da casa. E eu sempre orei para a sua vida. E ela chorando, quando ouvi uma outra voz no telefone, dizia assim, Noêmia chora muito, meu nome é Eunice, me chame de Nicinha. Aqui no telefone tem uma caixinha de promessa. E a palavra que Deus te dá nessa manhã é que Ele ouviu tua oração e viu as tuas lágrimas, e com 3 dias tu serás sarado. Aleluia. 5 da Reis 5:20. Quinta, Deus me deu um prazo. E se eu negasse a fé? Por ter visto o sarcoma lá. Estaria eu aqui? Seria reprovado. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Aleluia. E que Ele galardoa aqueles que o buscam. Achou o plástico manais. Sabe por que muitos não recebem? Porque duvidam. Sabe por que muitos estão abrindo mão da fé? Porque querem apressar-se, passar na frente de Deus. E Deus tem o seu tempo formoso. É verdade. Porque no tempo formoso Deus vai imprimir em você verdades que ninguém vai roubar. A não ser que você queira. Enquanto você estiver com Deus, Ele estará com você. Aleluia. Ele diz, eu estou com você. Não tema não, porque eu sou contigo. Quinta-feira, Deus me deu um prazo. Quinta para sexta, um dia.
Sexta para sábado, 2 dias. Domingo de manhã, quando acordo, os rins não doíam mais, que era uma dor nos rins terrível. Os ossos não doíam mais, todas as juntas doíam. E quando fui ao banheiro, para a glória e honra de Doutor Jesus, aquele que faz a ferida e que sara, aquele sarcoma tinha desaparecido. Amém? É para Jesus. Glória ao nome do Senhor desapareceu. Jesus. Mais poderoso. E aquele médico queria ver para crer. Glória. Eu quero que você faça os exames no hospital particular, que eu não confio. No hospital público pode ter alguma coisa errada, trocar. Doutor, onde você quiser, pode mandar. Eu arrotava, né, que eu tinha um plano de saúde topper, Bradesco topper. Era o meu... Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Estava ainda novo na terra. Eu tenho um top, vou no Hospital Aliança, que era o top da cidade. Os barão vai para a Aliança, né? Tá no São Rafael, que é um hospital italiano, eu confio nele. São Rafael. Uma rede de hospitais que tem lá em Roma e tem um em Salvador. Então, seu resultado sai dia 2 de janeiro de 95. Tá bom. Creia no que eu vou te dizer. Eu não estou brincando, eu não vim aqui tão longe para lhe falar mentira. Que eu hei de responder diante de Deus. O laboratório me liga. Seu Jorge Luiz está preparado para o exame, para receber? Estou. Aí eu posso... Chego no hospital, da primeira sala de entrega de exames. Quando eu chego na sala, irmãos, creio no que eu vou te dizer. Está uma mulher sendo levantada do chão. Uma senhora. Aí um funcionário disse, ela desmaiou. Não desmaiou por quê? Ela pegou um HIV positivo. A mulher tomou um choque que tinha tomado. Pegado o HIV. Quando ela abriu... Tá bom. Seu nome, senhor? Jorge Luiz. Pegar o exame. Peraí. De que? O exame de sangue. E procure os envelopes. Me deu. Negativo. Glória a Deus. Mas queria a todo tempo ver se na última hora roubada. Não brinque. Ele quer roubar a sua bênção. Como é que eu vou ter sabedoria se ele vai me roubar? Ore mais, meu filho. Deixa de ver tanta televisão e vai orar mais. Vai buscar de Deus. Que Deus tem prazer em falar com aqueles que buscam Ele. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, assim diz o Senhor. Não vim aqui para dar doutrina, né? Me perdoe. Mas tem gente que quer buscar e gastar mais tempo na internet do que orando. Tem mais tempo falando bobagem. O entretenimento, é tirar você do foco. Entretenimento, a palavra me perdoe, é tirar você do objetivo importante. E ali Deus marcou a minha vida. Dentro daquele salão com 18 homossexuais, Deus me tirou. E disse, agora você vai. Aonde eu te levar, você vai dizer o que eu fiz por você. E eu saí 7 anos testemunhando isso. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, PPP, Sertão, Pipó. Jesus fez isso, fez aquilo. Jesus curou a idética, Jesus levantou situações difíceis, Jesus ressuscitou pessoas em estado quase terminal. Se eu fosse contar aqui, era muita história. Para autenticar o que ele fez por mim. Amém. E diante de toda essa situação, o Senhor disse, te darei a sua família. 7 anos e meio depois, em 2002, eu me casei. Muitas foram as propostas do diabo. Muitas queriam casar comigo. Muitas me botaram na parede. Por que você não namora? Você é até bonitinho. A gente namora. Querendo saber se eu tinha sido mudado ou não. Entendeu ou não, irmãos? Eu disse, não. Deus tem um segredo comigo, eu tenho um segredo com ele. Aleluia.
Ele disse que a minha é algo separado, uma mulher que conhece a ele. Aleluia. Eu não posso perder o foco, porque em todo momento o diabo quer roubar. Se eu fizesse um casamento errado, talvez não estivesse aqui. Tivesse perdido o alvo. E naquele dia onde eu fui testemunhar em Ilhéus, na minha cidade natal, estava a minha atual esposa, a única que eu não tive outra, a minha esposa. E eu disse a ela, dizendo aos jovens, fui pregar para os jovens, eu disse, Jesus me libertou do homossexualismo, me curou de AIDS, me deu meu apartamento, me deu um carro, usou um ímpio, me levou na concessionária. E disse, o gerente foi quando viu o barão chegar, todo cheio de relógio riquíssimo e tal, e o missionário, aquele missionário simples, né, sem muita referência. E aí o gerente falou logo pro barão, né, e aí meu patrão, vai levar que carro hoje? Ele já tinha uma Safira, já tinha aqueles carros lá do Brasil. Ele disse, eu não vou levar nenhum hoje, o que é que tem para faturar aí agora? Ele disse, tem um Corsa Classic, 4 portas com ar, todo completo. Fatura aí que é do pastor aqui, pode estar aí. Aleluia. Precisei vir para a América para ganhar carro? Precisei vir para a América para poder comprar meu apartamento? Maravilha. Não estou querendo exaltar, pelo amor de Deus, entenda. Amém. Que o Deus que está aqui é o Deus que está amém. lá. É o Deus que faz coisas grandes aqui, é o Deus que faz coisas grandes lá. Só basta você crer que Ele também abate lá, Ele abate aqui e Ele faz como Ele quer, porque Ele é soberano. Aleluia. Diante de toda a dificuldade, eu ganhei esse carro. E quando eu testemunhei, só me falta uma coisa. Deus disse que só falta agora me dar minha esposa e meu filho. O coração dela bateu fogo. Ela disse, não, meu Deus, ele não. Pelo amor de Deus. E a mulher que quer encarar, porque eu conto a história toda. Tem gente que recebe muito mais e fica guardando. Né? E aí, vão me olhar como? Não importa como você vai me olhar, meu irmão. É com você e Deus. Você há de prestar conta a Deus. Há de você que mexer com as meninas dos olhos de Deus. Até aqui tem nos ajudado. O importante é eu falar. E aí, eu para ela, Jesus é aquele. Meu coração bateu, eu falei, Deus e a mulher. E aí, que foi aquele amor nutrindo e crescendo aquele amor, e aquele amor crescendo, e ela estava para casar, faltava 3 meses. Brincadeira, irmãos, não cobicei a mulher dos outros, não. Não. É bonita, né? É pecado achar bonita. Daqui a pouco, minha tia era do ciclo de oração lá. Descansar uns dias lá, bate na porta de minha tia. Eu lá com a minha tia. Irmã Vera, eu estou lá orando, de joelho. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Envia, Jesus. E até o povo me cobrando demais. Tinha 7 anos e meio contando essa história. E o povo botando na pressão. Por que não casa? E por que não casa? E cadê? Você não é tão feio assim. As meninas estão aparecendo e você só dando não. Aí teve uma que me botou na parede, lá em Salvador. Falei, me conte a verdade. O irmão ainda está prestigiando. Ela pega na língua um pouquinho. O irmão está prestigiando ainda de uma libertação, assim. Eu disse, irmã, não é isso não, irmão. É porque eu tenho um segredo com Deus, irmão. Eu não posso passar na vida de Deus. Dá risada, né, irmão? Mas é verdade. Ele botou na parede e eu disse, não, irmão, porque eu tenho um segredo com Deus. Irmã Vera. Meu Deus, quem está chamando Vera aqui? Minha tia. Levantei, ela era. Érica. Pois não, tudo bem? Ela... Eu queria falar para a irmã Vera, eu estou aqui tão triste, aconteceu isso. Mas irmã, entra aí, minha tia saiu, estava orando. Ô, glória, estava orando. Não, porque faltava 3 meses para eu casar, eu era noiva, eu comprei tudo, e ele terminou comigo. Ele terminou, aquele rapaz que eu tive na igreja aquele mês atrás. Sim, terminou. Menina, não chore não. Falei, mas tem intenção. Diante de Deus, sem intenção. Fui mal intenção. Diante do céu, não falei mal intenção. Se alegre, minha filha. Porque Deus está te dando é um grande livramento. Foi. O que tu não entendes hoje, amanhã tu vai entender. Ela se animou. Vou orar por você. Jesus, console ela, meu pai. Papai. Deus me usou lá um negócio para ela. Saiu toda animada. Foi embora. Daqui a pouco entra minha tia. Minha tia me chegou uma irmã aqui tão bonita da tua igreja.
que se Deus me desse ela para casar, eu casaria com ela. Deus assinou? Assinou. Aleluia. Minha tia me ironizou. Você é um tampinha desse. Érica, aquele mulherão. Que ela andava com salto, né? Aí, tá bom, minha tia. Érica, eu falei curso de aeromoça. São Paulo. EDAPA. Fez curso de aeromoça. Na hora de pegar a carteira de aviadora, na hora da entrevista, o médico pergunta, já fez alguma cirurgia? Não podia mentir. Cabelão imenso, não dava nem para ver cicatriz. Já. Aonde? Na cabeça. Está inapta. Não pode exercer a profissão de aeromoça. O Senhor disse a ela, eu não quero você como aeromoça. Você vai voar para mim. Ela volta em Salvador. Volta para Ilhéus. Eu faço intercâmbio com um grupo, encontro com ela em junho de 2002. Lá cantando no grupo jovem, chamei ela e disse assim, eu quero casar com você. Ela disse, comigo? Eu disse, é. Você está disposta a viver por fé? Ela disse, estou. Eu creio no que Deus fez na sua vida. Agora, para eu casar com você, você tem que pedir a bênção de meu pai e de minha mãe. Eu disse, eu vou pedir. Dona Erenice, minha sogra é braba, mineira braba. A senhora me abençoa, eu quero casar com sua filha. Ela disse, eu sei a sua história e eu abençoo você. Fala com o pai dela. Seu Beto, Pérez Beto, eu quero casar com sua filha. Eu não quero namorar. Se abençoa, ele disse, ô meu filho, você está abençoado já, meu filho. Junho, setembro, 7, fiquei noivo com Érica, Aliança do Romão. Dezembro, 3 meses, me casei com Érica. E 7 de dezembro desse ano, fizemos 12 anos de casamento. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que Deus nos abençoou. Não vim vender livro, hein? Pode ficar tranquilo, só tenho esse aqui. Disse a Jade, eu não vim vender livro, não vim vender CD. Eu vim a um objetivo, eu fui na minha escola. Para mim falar para um irmão me edifica. Aleluia. Não estou preocupado em uma igreja grande. Porque às vezes a multidão está aí, mas poucos são os que são sinceros. Poucos são os que estão no meio querendo uma coisa com Deus, né? Aqui está a Érica. No colorido fica mais bonita. Mas no preto e branco dá para ver que uma menina formosa. E o mais bonito dela, já lhe conheceu, o pastor Jair, é o coração. Um coração quebrantado, generosa, sincera, meiga. E digo sempre que foi o melhor de Deus para a minha vida. E ela sempre diz, está aqui, uma foto mais. Vendo? Não está trabalhado no Photoshop, não. Aqui é real. Aqui está no colorido aqui. Aqui está no colorido. E aqui depois como são poucos irmãos, depois vocês repassam. Aqui é na nossa casa. Lá, já teve lá, pastor, teve lá. No nosso condomínio, onde a gente mora em Salvador. Então, irmãos, que o Senhor abençoe vocês. Amém. Fiquei muito feliz de conhecer vocês. Amém. Que vocês possam orar por mim e por minha família. E um dia, quem sabe, nós viermos aqui, não pôde vir comigo, porque ficaria muito cara a nossa passagem, né? Então a gente orou e eu disse a ela, eu vou só em junho, se Deus permitir, as férias dos nossos filhos, a gente vem passar uns dias aqui e eu quero trazê-la aqui para ela compartilhar a história, se o pastor assim permitir, e compartilhar com vocês. Que vocês conhecerem ao vivo e a cores. E que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por você e quero dizer que a unção de Deus está sobre esse lugar. Nesta noite, Deus liberou sobre a tua vida. Se você quiser, pode ficar de joelhos. Se você quiser, pode ficar em pé. Não importa. Não importa como você esteja. O importante é que Deus está vendo o seu coração. Não sei qual é o seu problema de origem. Se é um problema físico, espiritual, emocional, material. Mas uma coisa eu tenho convicção, que
que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir todas as vossas necessidades. E que aquele que chama a existência as coisas que não são como se fosse, ele chamará a existência na sua vida. Grande é o amor de Deus pela sua vida. Grande tem sido a luta para este homem neste lugar. Grande tem sido as adversidades, mas o Senhor tem te dito nessa noite, Ele é contigo. Aleluia. Persevera tão somente que Deus te dará um grande escape, uma grande provisão. Grande é o amor que Deus tem por ti, e Ele há de suprir todas as suas necessidades. Deus tem uma grande vitória para a tua vida e vê o teu coração. Coração sincero, aquebrantado, o qual Deus tem se agradado e tem te dito que vai te dar vitória. Espera pacientemente, porque o que há de vir, virá e não tardará. Vejo Deus assinando papéis nesse lugar. Vejo Deus desembaraçando negócios que estão presos. Vejo Deus agindo em situações adversas. Vejo Deus agindo em lugares distintos e tão distantes que você não pode ir. Porque a tua oração tem chegado diante de Deus. Aleluia. E o Deus que está aqui está também lá. E assim diz o Senhor. Ele está com a chave abrindo e ninguém poderá fechar. Assim diz o Senhor. Aproxima-te mais dele. Quebranta-te o teu coração, diz o Senhor para um rapaz desse local. Volta-te para mim com pressa. Porque o Senhor tem algo grande na tua vida. E tem o mundo lhe atraído. Tem o Senhor zelo pela tua vida, tem querido encher a tua vida com a porção dele. O Senhor tem te dito, volta-te com pressa, e o Senhor tem pressa em fazer uma grande obra na tua vida. Aqui tem pessoas que têm orado por causas na justiça e o Senhor está movimentando em seu favor. Aqui tem pessoas orando por causa de saúde e o Senhor está te tocando nesta noite. Aqui tem pessoas orando por causa de família e assim diz o Senhor que Ele há de te dar vitória. Assim diz o Senhor nesta noite que Ele é o Deus de milagre e Ele está tocando na tua vida. Então somente persevera, porque alguns passarão por uma grande prova, mas o Senhor tem te dito nesta noite que Ele há de provar a tua vida, mas vai te aprovar, porque o aprovado tem o que contar diante dos homens e há de dizer, assim o Senhor fez na minha vida, assim o Senhor te levantará e te marcará como marcou a vida de Jacó. Continue lutando, continue perseverando, porque Deus tem uma grande vitória na tua vida, moça. Deus tem uma grande vitória para te entregar. Levanta a tua mão, entrega a tua mão diante do Senhor, porque eu vejo Deus entregando na tua mão uma porção de vitória. Então somente conta os dias, porque um sinal acontecerá. Tu receberás um telefonema e Deus haverá de abrir uma porta de grande vitória. Assim diz o Senhor. Pai, nós te louvamos por esta noite. Embora poucos somos, mas somos muitos em ti. Embora, Senhor, a quantidade não interesse, porque o Senhor está à procura dos sinceros. O Senhor está à procura dos sinceros. O Senhor tem compromisso com os sinceros. E eu te peço, dê vitória a este povo. Entre com providência. Entre com milagre. Entre com a Xandarapla Subricantoma Nagashai. Entre, Deus, com a tua mão poderosa, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo, para que eles possam saber que tu és o Senhor. Só o Senhor é Deus. Dê vitória à tua igreja. Vai curando nesta hora, repreendendo todo problema de origem orgânica, toda origem, Senhor, ó Deus, hereditária, todo problema, Senhor, dos ossos, todo problema, ó Deus, viral, todo problema, ó Deus, de origem, Senhor, ó Pai amado, nos rins, nos fígados, no pâncreas. Deus vai visitando do pé até a cabeça e passa a tua mão e estipa o mal, e nós repreendemos e profetizamos a saúde em nome de Jesus. E você diz, meu irmão, amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Você que acabou de ver esse testemunho, tem interesse de ver detalhes desse testemunho, nós temos esse livro, que é o livro que fala da nossa história, a minha história, a história da minha família. E aqui com detalhes você vai poder analisar, ver o quanto Deus pôde fazer nas nossas vidas. E também nós temos um DVD legendado em inglês. Você que mora nos Estados Unidos, ele é legendado em inglês, você poderá entender toda a mensagem narrada através desse testemunho. Que Deus abençoe a sua vida e você seja ricamente abençoado com esse material. Que através desse material você possa alcançar outras vidas, porque aonde nós não podemos ir, esse livro pode ir, e vidas serem alcançadas para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Você que queira adquirir, pode entrar em contato com o nosso e-mail, que é pr.jluiz@hotmail.com,
ou ericasimaia@gmail.com ou através do telefone 3366-1517, área 71, Salvador, ou 7191-232957. Que Deus abençoe a sua vida. Seja ricamente abençoado. Amém.